Vamos lá, dar continuidade aqui ao segundo vídeo. Então, agora o vídeo vai ser sobre vetores, que é justamente o trabalho que eu passei para vocês. Como eu sei que vocês todos fizeram, já estão entendendo todo o craque no assunto, resolvendo várias questões, então não vai ser nada difícil de entender. E na realidade, vetores é bem mais simples do que parece. É porque a gente às vezes coloca um certo medo em determinados assuntos, mas na realidade eles são mais simples. O que é que vocês precisam em vetores? Vetores vocês vão precisar ter muita atenção. Só isso. Se vocês tiverem atenção, não tem nada do outro mundo. Até essa semana eu estava respondendo uma questão com o João Vitor e ele viu, eu respondendo a questão e eu errei. Aí eu disse, não, mas por que eu errei? Fui olhar novamente, fiz novamente e aí sim deu certo, mas foi por falta de atenção. Então, se a gente tiver atenção, olhar sentido, direção, tudo certinho, não tem erro. Então vamos lá, vetores. Na física existe um número muito grande de grandezas que podemos trabalhar. Dentre elas, existem algumas que requerem apenas um número seguido de uma unidade de medida para ficarem completamente caracterizadas. Tais grandezas são chamadas de escalares. Alguns exemplos dessas grandezas são a massa, a temperatura, a pressão, o tempo, a área, o volume, a energia, corrente elétrica, tararã, e dentre outros. Na física existem outras grandezas que precisam de mais detalhes, além do número e da unidade de medida para ficarem completamente caracterizadas. Um exemplo disso é como afirmamos que corremos a uma velocidade de 10 km por hora. Quando fazemos essa afirmação, não podemos precisar qual foi a direção da corrida e o seu sentido. Existem vários sentidos para onde essa corrida possa ter acontecido. Esse valor 10 km por hora é o que chamamos na física de módulo valor de uma grandeza. Além do módulo, a velocidade da corrida ficará completamente caracterizada se forem informadas a direção e o sentido. Pessoal, vocês lembram lá de módulo, que é só aquele númerozinho que está positivo, continua positivo, o que está negativo, fica o quê? Positivo. Quando eles dizem módulo, eles só querem fazer essa referência, que não tá tentando o sinal do número desse vetor, mas sim ele está em módulo. Não interessa muito a eles o sinal. As grandezas que necessitam de um módulo, uma direção e um sentido para estarem completamente especificadas são chamadas de grandezas vetoriais. Alguns exemplos dessas grandezas são o deslocamento, a velocidade, a aceleração, o impulso, a força, o campo elétrico e a quantidade de movimento. E dentre outros. Não tem nada aqui que a gente já não tenha estudado, a não ser impulso, força, campo elétrico, quantidade de movimento, que são coisas que ainda vamos estudar. Em textos didáticos, quando queremos representar uma grandeza vetorial, uma setinha que representa tal grandeza está lá. A letrinha com a setinha em cima é a grandeza vetorial. Temos aqui a rosa dos ventos, né? Para indicar os nossos o quê? Direção e sentido. Muitas vezes os conceitos de direção e sentido são difíceis de entender, pois eles são muito parecidos. A direção de um movimento, por exemplo, ela pode ser horizontal, vertical, leste-oeste ou norte-sul. Já o sentido pode ser para a direita, esquerda, para cima, para baixo, leste, oeste, norte ou sul. Vocês podem sentir realmente dificuldade nisso de direção e sentido, mas durante a resolução das questões a gente vai perceber que não é nada muito difícil. A direção do movimento, por exemplo, pode ser horizontal, vertical. Essa parte eu já li, né? As grandezas vetoriais são representadas por um vetor, que é composto por um módulo, uma direção e um sentido. Graficamente, esse vetor é um segmento de reta orientado, uma seta, que permite caracterizar a sua direção, dada pela reta que contém a seta, e o seu sentido, a seta. O módulo desse vetor é representado pelo tamanho da seta a partir de alguma escala. Origem, extremidade, e temos ali o valor, né, 10 km por hora. O início da seta representa o vetor, é chamado de origem. Essa aí, ó, é roxinha. O início dela é a origem. E essa parte que parece um aviãozinho, um triângulo, alguma coisa assim, é o final dela, que é a extremidade. Dois vetores eles são iguais quando eles apresentam o quê? Mesma direção,
sentido e módulo. E quando é que eles são opostos? Quando eles apresentarem a mesma direção, o mesmo módulo, porém o sentido é o quê? Oposto. Então, o que é que a gente tem que perceber? Vejam, a seta maior, ela é o que indica o nosso quê? Sentido. A setinha em cima da letra indica a nossa direção. Lembrem-se disso. A partir essa parte aqui, esse exercíciozinho resolvido. Operação vetorial. Trabalhar com grandezas vetoriais não é tão simples como às vezes parece. Ele quer dizer o que com isso? Que não é só chegar e somar, ou multiplicar ou dividir. Não, não é só isso. Realizar as operações com vetores é fundamental no estudo da física, principalmente quando introduzimos o conceito de força na dinâmica. Se aplicarmos duas ou mais forças em um corpo, qual será o resultado dessa adição? Aí vamos aqui, produto entre um número escalar e um vetor. Para realizarmos a multiplicação entre um número escalar e um vetor, deveremos saber qual é o módulo do vetor, pois nesse caso ele terá seu módulo aumentado ou diminuído, dependendo do número escalar que multiplica. Quando multiplicamos um vetor A por um número escalar n, obtemos um novo vetor. Temos aqui o vetor P é igual a n vezes o vetor A. O módulo do vetor P é o resultado da multiplicação do módulo do vetor A e do valor do número inteiro n. Porém, a direção do vetor P se a gente olhar pela setinha, ela tem o quê? A mesma do vetor A. Porém, o sentido dela vai depender quando a gente multiplicar o n pelo vetor A, que aí a gente pode obter um resultado positivo ou negativo. Provavelmente, se for positivo nesse caso, ele teria o mesmo sentido e a mesma direção de A. E se for negativo, provavelmente a mesma direção e o sentido oposto. Porque esse n, ele é uma grandeza escalar e não uma grandeza vetorial. Então, ele pode entrar como um número positivo e pode entrar como um número negativo. Isso que vai definir o meu sentido. Aí temos aqui, soma vetorial. Temos aí vários vetores, ó, vetor A, vetor B, vetor C, vetor C, vetor D. Todos têm o mesmo quê? Mesma direção, mesmo sentido. Mesma direção e mesmo sentido. Para somarmos dois vetores, não podemos simplesmente somar seus módulos. Se eu disser que A é 2, B 3, C 4, D 5, não posso só pegar e somar esses valores, não é bem assim. Os seus módulos algebricamente, pois devemos levar em consideração as suas direções e sentidos. Ao calcularmos a soma entre vetores, estamos também calculando o valor do vetor resultante entre todos os vetores. A soma entre eles pode ser realizada utilizando o método poligonal ou o método do paralelogramo. O método poligonal pode ser realizado com vários vetores e é feito ligando a origem de um vetor à extremidade de outro. É como se fosse, pessoal, um deslocamento. Vamos supor que eu fui aqui andando por A, lá B, C e D. E a gente estudou lá naquela parte que deslocamento é diferente de distância percorrida. Então, somando meu A com B, com C, com D normal, se eu pegasse só somasse os valores, eu teria a minha distância percorrida. E esse meu S, quando eu ligo do meu ponto inicial ao meu ponto final, é meio que um deslocamento. Só que aqui a gente chama de vetor soma. A gente liga a origem à extremidade do vetor final. E o vetor soma deles é o que liga a origem ao primeiro vetor representando a extremidade do último. Aí como é que a gente vai resolver isso? Geralmente, esses vetores, quando eles querem isso, eles vêm em um papelzinho assim, olha, quadriculado. E eles vão nos dar ou eles vão nos dar, ou a gente vai descobrir de algum método. Na questão vai tentar nos ajudar quanto a isso. Não tem como fazer sem também as informações. E a gente acaba utilizando aqui o quê? Pitágoras, olha. S ao quadrado é igual a U ao quadrado mais U ao quadrado. A altura e o S aqui, a nossa hipotenusa. E aí eu descubro. A origem que os vetores são somados não altera o valor da soma. Se eu fosse puxar de C para A,
ou de A para C não teria diferença. E aqui, olha, tanto que ele mostra aqui, olha. Mudou a forma como o rapaz andou, suponhamos assim, mas não vai mudar em nada. Se a extremidade do último vetor somado coincidir com a origem do primeiro vetor somado, significa que o vetor soma será nulo. Ó, preste atenção, se a extremidade do último vetor somado coincidir com a origem do vetor somado, significa que o vetor soma será nulo. Porque nós temos aqui, ó, o vetor A, o vetor B e o vetor C. Só que o vetor C ele saiu de lá de B e veio até o A. Quando acontece isso, da gente ligar o último vetor, a primeira onde a gente iniciou com o último vetor, se a gente ligar o último vetor ao primeiro vetor e acabar fechando, como se fosse o ciclo, né? Acabar fechando, vai ter o vetor soma zero. Aí vamos lá. O módulo do vetor soma não será calculado através da soma algébrica. Será calculado o único caso em que o módulo do vetor soma será igual à soma algébrica dos vetores somados será quando esses vetores possuírem a mesma direção e o mesmo sentido. Se eles tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, vocês vão somar normalmente. Não vai ter problema. Aí vamos agora. Método do paralelogramo. É utilizado para calcular o vetor soma apenas entre dois vetores. Método do paralelogramo. Apenas entre dois vetores. Nesse caso, obtendo a sua direção, seu sentido e o módulo do vetor soma. Nesse método, primeiramente devemos unir as origens dos dois vetores a serem somados, como na figura ao lado. Para descobrirmos o vetor soma, deveremos traçar duas retas pontilhadas a partir da extremidade de cada vetor. Cada vetor paralela a outro vetor. Onde elas se cruzam estará a extremidade do vetor soma, que terá sua origem. Aqui, olha. Nós temos aqui o vetor A, olha. Vetor A, vetor B. Puxamos aqui a nossa reta S, que é o que nos vai dar o nosso vetor soma, e fazemos aí aquele pontilhado e vamos obter uma imagem como se fosse o quê? Um paralelogramo. E aí sim nós teremos recursos para calcular. Para calcularmos o módulo do vetor soma, utilizamos essa relaçãozinha aqui. Geralmente, pessoal, nas questões eles vão dar esse cosseno. Então não tem dificuldade. Vocês vão saber quem é A, vão saber quem é B, só aplicação de fórmula. E ainda com a calculadora não tem nem chance de errar. Existem dois casos particulares em que não precisamos utilizar essa equação. O primeiro deles é quando vamos somar vetores da mesma direção. Se eles tiverem o mesmo sentido, basta somarmos os valores do módulo de cada um deles. Se tiverem sentidos opostos, vai subtrair. O sentido resultante será sempre daquele que tiver um módulo maior. A gente acabar tendo o sentido de acordo com o que tem um módulo maior. Claro, se eu tenho um número negativo maior que um positivo, meu resultado vai ser negativo. Se eu tenho um positivo maior que um negativo, meu resultado vai ser o quê? Positivo. O segundo caso é quando vamos somar dois vetores perpendiculares entre si. Mas professor, o que são perpendiculares? É quando dois vetores eles vão formar um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus dá que o nosso cosseno é zero. Então eu elimino toda aquela parte do 2a vezes b vezes o cosseno de θ. Eu faço apenas por Pitágoras, que foi o que a gente viu lá. S ao quadrado é igual a u ao quadrado mais u ao quadrado. Na subtração, tem muita diferença? Não tem diferença. É a mesma coisa da soma. Aí temos aqui, para encontrarmos o vetor diferença é igual ao vetor A menos o vetor B, podemos realizar a soma entre os dois vetores, considerando que um deles seja negativo. Esse negativo é provavelmente porque ele tem um sentido oposto. E na soma é porque eles têm o quê? Mesmo sentido, mesma direção. Entrou esse menos aqui porque provavelmente o B tem um sentido oposto.
Vejam aqui, olha. Tá vendo? Ele tem a mesma direção que o A, o B, nessa figura 5.15. Ele tem a mesma direção que o A, porém o sentido da reta tá para onde? O do B tá para nossa esquerda e o do A tá para direita. Ficou negativo. Aí temos aí essa formulazinha só para demonstrar o que aconteceu. E nesse caso, o módulo do vetor diferença poderá ser calculado da mesma maneira que o módulo. Só que aqui nesse B, vocês lembram que ele está negativo. Só que o negativo ao quadrado vai acontecer o quê? Fica positivo. Agora, quando chega aqui no 2A vezes B, provavelmente esse mais aqui vai virar o quê? Menos. Então, a gente vai ter qual fórmula? Essa aqui de baixo. A gente acaba mudando, porque o B já ia ser negativo. Aí o que é que acontece? Aqui vai entrar o menos. Assim como na adição de vetores, na subtração também existem casos particulares, em que não precisam utilizar essa equação. O primeiro deles é quando vamos subtrair dois vetores de mesma direção. Se eles tiverem mesmo sentido, basta subtrair os valores do módulo. Olha, vejam isso é importante também. Assim como na adição de vetores, na subtração também existem casos particulares em que não precisaremos utilizar essa equação. O primeiro deles é quando vamos subtrair dois vetores de mesma direção. Se eles têm o mesmo sentido, basta subtrair os valores do módulo. Pronto, tem o mesmo sentido? Só é fazer a continha de menos. O segundo é quando dois vetores perpendiculares, que é o que acontece no mesmo caso da soma, que as retas vão acabar formando um ângulo de 90 graus, e o ângulo de 90 graus nos dá que o cosseno é quanto? Zero. Então a gente elimina essa segunda parte e fica só com Pitágoras. Ok, vamos ver aqui se a gente consegue entrar na parte de cinemática vetorial.